No coração da maior floresta do planeta, existe algo tão estranho que até os cientistas hesitam antes de dizer em voz alta. Uma descoberta tenebrosa. É assim que vamos começar esta lista. Hoje eu vou te levar por 20 segredos da Amazônia, curiosidades que impressionam, lendas que arrepiam e achados científicos que mudam o que achávamos saber sobre aquela imensidão verde. Prepare-se. Algumas dessas coisas são belas, outras são assustadoras, e uma delas pode alterar para sempre a forma como entendemos o equilíbrio da floresta. Se você quer ver o final dessa lista, já se inscreve. Não vou repetir isso depois. Fica comigo até o fim e diz nos comentários qual item te aterrorizou mais. 20. Árvores que cantam e se sangram. Em algumas regiões, moradores já ouviram sons que parecem vir das árvores ao anoitecer. Estalos, vibrações quase melódicas quando o vento passa pela copa. Cientistas acreditam que boa parte disso é física, ressonância entre troncos ocos, cavidades e o próprio movimento das folhas. Mas há também relatos sobre seivas que saem com uma coloração avermelhada em espécies locais. Isso não é sangue, é seiva rica em compostos químicos que podem oxidar e escurecer, dando uma aparência estranha. O detalhe que inquieta. Em comunidades ribeirinhas, essas árvores fazem parte de mitos que associam ruídos e sangue a avisos de perigo. Ciência e simbolismo se entrelaçam. A floresta fala, e nem sempre conseguimos traduzir. 19. Geoglifos. Desenhos gigantes no chão que só o céu revela. No imaginário, as grandes linhas traçadas no solo lembram Nazca, menos conhecidas, mas igualmente intrigantes. Há padrões e desenhos no oeste da Amazônia, detectados por satélite. São terrenos modificados por povos antigos, traços de ocupação e rituais, que só ficaram claros quando imagens aéreas e lidar começaram a mapear a região. Esses geóglifos mudam a narrativa. A Amazônia não foi apenas terra vazia antes da chegada europeia. Era um espaço com manejo humano sofisticado. A descoberta é fascinante, mas também preocupa. O mapeamento expõe sítios que podem ser saqueados se forem divulgados sem cuidado. Aqui a ciência é um farol e, ao mesmo tempo, uma lâmina que corta-se a intimidade de territórios ancestrais. Por isso, pesquisadores pedem zelo na divulgação. 18. A cidade perdida nas margens do mito. Em relatos orais de algumas etnias, existem histórias sobre cidades enterradas, montículos que indicariam moradias antigas e aldeias inteiras soterradas sob a mata. Escavações e análises de solo encontraram montículos arqueológicos que sugerem redes de aldeias com disposições astronômicas e caminhos planejados. Não é Indiana Jones, é arqueologia séria que reconstrói tecnologia, manejo do solo e relações sociais complexas. Pesquisadores ressaltam que, muitas vezes, os registros materiais são fragmentados, e muitas descobertas só ganham sentido quando somadas à memória viva das comunidades locais. Respeitar esse conhecimento tradicional é essencial para interpretar o passado sem apressos. 17. A palmeira ambulante. Existe uma palmeira cuja fama chegou a ser romantizada como caminhante, a Socratea exorrhiza, com raízes aéreas que parecem mover lentamente a árvore em busca de luz. Na verdade, o que ocorre é um processo de crescimento e morte de raízes, que pode dar a impressão, ao longo de décadas, de deslocamento. Para um observador apressado, a imagem é quase sobrenatural. Uma árvore que busca abrigo como um animal. O mais interessante é que essa adaptação mostra o quanto a competição por luz na floresta molda formas de vida curiosas e, para muitos, belíssimas. 16. Insetos que parecem cabeças de amendoim. A Amazônia é campeã em invenções da evolução. Entre os insetos, há espécies com corpos que lembram formas inesperadas. Um pequeno besouro cuja carapaça lembra um amendoim, outro que se disfarça como fragmento de folha ou musgo. Essas estratégias são defesas afiadas contra predadores, camuflagem, mimetismo e formas que confundem a visão. Para o explorador curioso, eles parecem brincadeira de um artista sem limites. Para o ecólogo, são pistas de relações complexas entre predadores e presas, frutos de milhões de anos de seleção natural. 15. Boto cor-de-rosa. Beleza e lenda. O boto cor-de-rosa é uma das imagens que imediatamente evocam a Amazônia. Em águas turvas, ele surge com movimentos elegantes e uma coloração que varia do cinza ao rosado vibrante. Ao mesmo tempo, há mitos envolvendo transformações.
Histórias que falam de botos que viram homens em festas noturnas, sedutores que causam amores e conflitos. Aqui o contraste é nítido. Os relatos culturais carregam valores e avisos sociais. A biologia explica comportamento, ecologia e ameaças, poluição, pesca e perda de habitat. É um exemplo de como um animal pode ser ícone cultural e um indicador da saúde do ecossistema ao mesmo tempo. 14. Exploradores sumidos. Rastros que terminam em silêncio. A história da exploração da Amazônia é também feita de desaparecimentos que chamam a atenção. Ao longo de décadas, expedições terminaram de forma misteriosa, alguns voltando com relatos incompletos, outros nunca retornando. Em muitos casos, as causas permanecem obscuras: doenças tropicais, acidentes, adaptações às condições extremas, ou mesmo conflitos. É preciso tratar esse tema com respeito. Não vamos detalhar ferimentos ou alimentar sensacionalismo. O ponto importante é lembrar que a floresta não é cenário neutro, é ambiente com riscos reais, e muitos desaparecimentos reforçam a necessidade de preparo, diálogo com comunidades locais e protocolos científicos responsáveis. 13. Lontra gigante de rio. Carisma que enfrenta desaparecer. A lontra gigante, maior do que a média europeia, é um predador carismático dos rios amazônicos. Com comportamento social complexo e dieta variada, ela é tanto objeto de admiração quanto vulnerável. Caça, poluição e perda de presas ameaçam suas populações. Observá-las é um privilégio. Ver lontras surfando corredeiras, em grupos, é testemunhar inteligência adaptada à água doce. O perigo aqui é bem real. A redução desses predadores altera redes alimentares inteiras, com consequências que ecoam na pesca local e no equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. 12. O galo da serra e sua dança hipnótica. Em clareiras, é possível ver o espetáculo de acasalamento de certas aves. O galo da serra é um desses artistas. Pelos, saltos e coreografias que parecem coreografadas ocupam minutos que muitos descrevem como poesia em movimento. A técnica, exibições visuais e sonoras que atraem fêmeas e defendem territórios. Culturalmente, esses rituais inspiram cantos e histórias entre povos locais. Mas são também indicadores sensíveis de mudança. Ruído, fragmentação de habitat e caça reduzem o sucesso reprodutivo dessas aves, transformando beleza em vulnerabilidade. 11. A tarântula Golias. A gigante que desafia o tamanho. Quando se fala em aranhas gigantes, a imaginação se inflama. A aranha conhecida pelo nome popular de Golias é uma das maiores do mundo, com envergadura que impressiona e comportamento que confunde preconceitos. Apesar do porte, não é agressiva com humanos, prefere presas como pequenos vertebrados. A imagem de uma criatura que come pássaros circula em livros de curiosidade, mas os cientistas lembram: esses predadores desempenham papéis importantes em controle de populações e nutrientes. A floresta abriga essas criaturas sem malícia. A sensação de perigo muitas vezes vem da nossa projeção. 10. O rio, fervente e a Yakumama. Há rios quentes e fontes termais em várias partes do mundo. Na Amazônia, relatos sobre águas que fervem ou possuem temperatura incomum aparecem em folclore e em medições pontuais. Associadas a esses fenômenos estão lendas como a da Yakumama, a mãe d'água, que protege e pune. Cientificamente, águas quentes podem resultar de atividade geotérmica local ou de fenômenos químicos no subsolo. O importante é não transformar mito em ciência. A memória cultural dá sentido aos perigos e às belezas do rio, enquanto a geologia explica mecanismos. Ambas as esferas merecem respeito. 9. A trepadeira, escova de macaco e suas garras vegetais. Existem plantas com estruturas tão peculiares que parecem saídas de um livro de fantasia. A trepadeira, apelidada de escova de macaco, prende-se às árvores com ganchos, espinhos e adaptações que lhe permitem subir na busca por luz. São estratégias que mostram a intensidade da competição vertical na floresta. Para os animais, essas plantas podem ser abrigo e armadilha. Uma ecologia de pequenas batalhas por espaço e recursos que compõem o mosaico maior da floresta. 8. O fungo que degrada plástico. Esperança com cautela. Em laboratórios, pesquisadores encontraram fungos capazes de degradar polímeros plásticos sob condições específicas. Um dos exemplos mais citados é um fungo estudado por cientistas que pode decompor certos tipos de plástico em ambientes controlados.
A descoberta abre portas para soluções de manejo de resíduos, mas tem limites claros. Degrade não significa milagre ambiental. São processos lentos, específicos a certos materiais, e muitas vezes dependentes de condições que não se replicam em larga escala na natureza. Ainda assim, a ideia de organismos da Amazônia capazes de comer plástico acende uma faísca de otimismo, desde que acompanhada de pesquisa séria e políticas públicas. 7. O rio subterrâneo, Ramsar. Um curso invisível. A descoberta de um enorme fluxo de água quente subterrâneo, apelidado em alguns estudos como Rio Ramsar, mudou a visão sobre o que corre sob a Amazônia. Medições por perfis geofísicos e estudos hidrogeológicos sugerem a existência de um fluxo lento, subterrâneo, que acompanha ou complementa a bacia do Amazonas. Não é um rio navegável e nem algo que se possa visitar, mas é um lembrete de que os sistemas hidrológicos são mais complexos do que olhos e mapas revelam. O conhecimento desses fluxos auxilia em modelos de recarga de aquíferos, impacto de extração e persistência de recursos hídricos em cenários de mudança climática. Aqui, a surpresa é técnica, mas real. Algo gigantesco e invisível moldando a superfície que pisamos. 6. Jaguatiricas e jaguares. Sombras que encurtam territórios. Os grandes felinos da Amazônia, desde a jaguatirica, mais discreta, ao majestoso jaguar, movem-se como governantes silenciosos de suas paisagens. A perda de habitat por desmatamento, a caça e a fragmentação de territórios reduzem espaços vitais e forçam encontros perigosos com atividades humanas. Relatos de ataques são raros, mas a convivência tensa entre homens e grandes predadores é uma realidade que exige políticas de conservação e diálogo com comunidades locais. O desaparecimento desses predadores tem efeitos em cascata. Roedores proliferam, estruturas de presas mudam e o equilíbrio que levou milênios para se estabelecer se altera. É uma ameaça ecológica, menos de horror imediato e mais de erosão silenciosa de sistemas inteiros. 5. Montículos e aldeias antigas. Astronomia em terra indígena. Escavações e mapeamentos em áreas de terra firme encontraram montículos e estruturas dispostas de forma que indicam conhecimento astronômico e planejamento urbano por sociedades pré-colombianas. Esses achados mostram que populações locais geriam o solo, cultivavam áreas complexas e planejaram assentamentos com observações celestes. A narrativa eurocêntrica de um novo mundo intocado sai terrivelmente enfraquecida diante dessa evidência. Havia ciência, tecnologia e cosmologia sofisticadas, elaboradas por povos amazônicos, mas a divulgação exige prudência. Expor coordenadas ou detalhes sensíveis pode abrir caminho para saques. A arqueologia moderna faz malabarismos entre revelar o passado e proteger o patrimônio presente. 4. O vírus que transforma rãs. Menos zumbis, mais alerta. Agora chegamos a um dos itens que cresce em tensão nesta lista, e que, por isso, vou tratar com cuidado. Relatos científicos e observações de campo apontam para vírus que alteram o comportamento de anfíbios na região. Alguns estudos registraram alterações neurológicas e comportamentais em rãs infectadas, movimentos descoordenados, perda de medo natural e mudanças que aumentam a exposição a predadores. Na imprensa popular isso ganhou termos sensacionalistas, rãs zumbis. Mas a realidade é mais complexa. Bactérias, fungos e vírus afetam populações de anfíbios globalmente. O caso amazônico chama a atenção porque anfíbios são indicadores sensíveis de saúde ambiental. O que preocupa os pesquisadores não é um filme de terror, e sim o potencial de colapso em teias alimentares. Rãs desaparecendo ou mudando de comportamento afeta insetos, predadores e processos ecológicos inteiros. Além disso, alterações ambientais, como desmatamento e poluição, podem favorecer a emergência e a propagação desses agentes. Há estudos preliminares, relatos de campo e hipóteses plausíveis, mas falta consenso sobre escala e risco para outras espécies ou para humanos. O ponto de inflexão desta história está justamente aqui. É a confluência entre um agente biológico emergente e um ambiente já perturbado pela ação humana. E aqui eu começo a expor o que levou cientistas a se alarmarem, sem ainda tirar conclusões definitivas. Equipe de pesquisadores que trabalharam em áreas de estudo relatam padrões preocupantes. Populações locais de rãs mostrando declínio e, em amostras, presença de vírus que alteram tecidos nervosos e comportamentais.
Em alguns casos, a perda de comportamento de fuga transformou indivíduos em presas fáceis, acelerando quedas populacionais. Pesquisadores citam possíveis vínculos com mudanças no microclima, uso de solo e introdução de espécies que alteram o equilíbrio. Mas os estudos ainda estão em andamento. Não há, repito, evidência de que isso possa se traduzir em ameaça direta à saúde humana. O real perigo, por ora, é ecológico e de longo prazo. O colapso de funções que anfíbios cumprem, como controle de insetos e ciclagem de nutrientes. Os relatos locais complementam a narrativa científica. Ribeirinhos e indígenas apontam para menos rãs nas margens e para comportamentos estranhos que não existiam nas lembranças dos mais velhos. Para quem vive da pesca, da caça e do manejo de pequenos recursos, essas mudanças são sinais de alerta. E há um aspecto cultural. Anfíbios frequentemente aparecem em cosmologias locais, como indicadores secos de alterações no ambiente, sinais que até então a ciência tem redescoberto. Agora, imagine por um instante o que aconteceria se esse processo crescesse. Redução drástica de rãs, explosões de insetos que atacam plantações e doentes, cadeias alimentares que se retraem, aves e mamíferos que perdem presas e deslocam-se, influência sobre a produtividade de florestas e várzeas. Não é uma narrativa catastrofista sem fundamento. É um cenário plausível que os ecólogos consideram seriamente quando observam declínios de espécies-chave. Mas para entender melhor o que está por trás desses sinais, precisamos entrar em detalhes sobre a biologia do agente, as condições ambientais que favorecem surtos e como as comunidades locais percebem e respondem a essas mudanças. É aí que a história se complica, e onde as tensões entre mito, ciência e responsabilidade aparecerão com força crescente. Eu poderia seguir listando, descrever mais espécies e lendas, entregar o grande clímax agora mesmo, mas parte do que torna essa história verdadeiramente inquietante é a incerteza. A Amazônia não guarda um único segredo dramático, guarda redes de segredos que se conectam. Uma doença que muda comportamento, uma árvore que sinaliza perigo, um povo que guarda conhecimento ancestral, um rio subterrâneo que ninguém navega. Tudo se encaixa, e tudo pode explodir em consequências não lineares. Ainda há 3 itens na lista que eu reservei para a continuação, e o que vem a seguir cruza ciência, testemunho e um fio direto com aquilo que pode tornar essa descoberta realmente tenebrosa para o presente. As pistas de que a floresta, já ferida pelo desmatamento e pela poluição, está deixando de ser um amortecedor para se tornar um palco de processos que retroalimentam crises ecológicas. Antes de chegarmos ao ponto de virada, vamos esmiuçar um pouco mais alguns elementos-chave que aparecem como peças nesse tabuleiro sombrio. Um primeiro elemento é a interação entre fungos, vírus e poluentes. Em laboratório, fungos como Pestalotiopsis microspora, o nome técnico aponta um tangível exemplo de seres capazes de atuar sobre polímeros, mostram capacidades notáveis, mas em ambientes naturais a dinâmica é outra. Fatores como temperatura, pH, presença de outros micro-organismos e cargas de substâncias químicas influenciam se um agente se tornará benigno, útil ou problemático. A floresta, por sua vez, tem micronichos que podem amplificar fenômenos, pequenas áreas de solo compactado, lixo acumulado em margens de igarapés ou piscinões de água parada, criam microclimas propícios a explosões biológicas. Outro elemento é o comportamento humano. Extração de madeira, queimadas, barragens e abertura de estradas fazem corredores que ligam populações antes isoladas. Esses corredores não só facilitam o movimento de espécies, como também alteram os regimes de doenças. Espécies que antes mantinham populações equilibradas passam a conviver em densidades que favorecem a transmissão de agentes infecciosos. O resultado é que uma perturbação local pode, em condições certas, desencadear efeitos regionais. Comunidades tradicionais têm narrativas e práticas que frequentemente não aparecem nas publicações científicas convencionais, mas que guardam observações valiosas, pontos onde nunca houve rãs antes e de repente há. Trechos de rio onde peixes não se reproduzem como antigamente. Meses em que o canto das aves muda. Integrar esse conhecimento com vigilância científica cria uma imagem mais completa e mais aterrorizante em termos práticos. As alertas costumam anteceder as estatísticas. E, finalmente, existe um aspecto de simbolismo humano. Quando os anfíbios, que vivem entre água e terra, começam a desaparecer ou a agir de modo anômalo, é como se uma ponte natural entre ecossistemas estivesse se rompendo.
Isso reverbera além de números e gráficos. É um sinal que afeta a segurança alimentar local, a economia e o modo de vida. No entanto, antes de sucumbirmos ao medo, é crucial lembrar que conhecimento é a primeira ferramenta de resposta. Pesquisadores mapeando surtos, laboratórios analisando amostras, redes de vigilância ecológica e, principalmente, a cooperação com povos indígenas e ribeirinhos oferecem possibilidades de intervenção. Não existe até agora um cenário confirmado de catástrofe imediata. Há sinais, hipóteses e urgência para a investigação. E essa urgência é o que nos leva ao ponto central desta narrativa. A descoberta tenebrosa não é uma besta única e concreta, mas uma confluência de processos que juntos podem se transformar em algo muito sério. Respire fundo. Ainda faltam peças desse quebra-cabeça, e algumas delas fazem ponte direta com as imagens que pesam na nossa imaginação. Caninos como adagas, rios invisíveis e encontros que desafiam explicações. No próximo segmento, vou revelar descobertas que conectam esses elementos e mostrar por que pesquisadores afirmam que estamos diante de um momento de inflexão para a Amazônia. Um momento que exige ciência, cuidado e, sobretudo, respeito pelas vozes que já moram ali há gerações. 3. A paiara, o peixe com caninos como adagas. Imagine uma sombra larga cortando a água barrenta do rio, e quando ela abre a boca, 2 dentes longos saem para fora como lâminas. Esse é o paiara, um predador aquático que por aparência parece saído de um pesadelo. Os caninos recortados contra a paleta escura do rio dão ao animal um ar tão ameaçador que virou lenda entre ribeirinhos. O peixe com dentes de arpão, contam alguns, com uma mistura de respeito e medo. Biologicamente, o paiara é fascinante. Adaptado a emboscadas em rios lentos, ele usa força e técnica para capturar peixes menores. Os caninos largos não são para morder humanos, mas para segurar presas escorregadias. Uma solução evolutiva elegante para um problema antigo. Ainda assim, quando um ataque raro acontece perto de pescadores ou banhistas, a história corre e a imagem do monstro cresce. Do ponto de vista ecológico, a presença de predadores como o paiara indica um sistema relativamente saudável. Eles dependem de cadeias alimentares complexas e de populações estáveis de presas. O problema é que a pressão humana altera esse equilíbrio. Pesca excessiva, poluição e perda de habitat aquático reduzem presas e forçam predadores a comportamentos atípicos. O paiara, portanto, é ao mesmo tempo símbolo de selvageria e, ironicamente, de uma floresta que ainda guarda equilíbrio, contanto que a gente permita que funcione. Algumas comunidades criaram rituais e advertências sobre esse peixe. Pontos de banho evitados, noites com fogueiras para afastar perigos e histórias que explicam desaparecimentos à beira-rio. Trata-se de sabedoria local que mistura observação empírica com cosmologia e que cientistas têm aprendido a ouvir como complemento, não como rival, das pesquisas modernas. 2. Relatos de luzes e encontros no céu, entre mito e interpretação. No folclore amazônico, o céu também é personagem. Há relatos, antigos e recentes, de luzes estranhas sobre rios, de objetos que cruzaram a mata em silêncio, e de histórias que as comunidades contam para explicar mudança de clima, presságios ou encontros inexplicáveis. Em certas narrativas, objetos voadores entram na mesma teia de explicações que animais incomuns e sinais na água, um conjunto simbólico que interpreta o mundo. Cientificamente, muitos desses relatos têm explicações plausíveis. Lanternas de barcos vistas de longe, fenômenos atmosféricos pouco compreendidos, satélites, detritos queimando na atmosfera, ou mesmo falhas de percepção em noites de neblina. E há também a possibilidade de relatos errarem ao identificar aeronaves militares ou experimentos científicos. O ponto importante é este: as histórias existem, têm valor cultural e muitas vezes descrevem experiências reais de pessoas que vivem em contato íntimo com a floresta. Mas não devem ser transformadas em prova de fenômenos extraterrestres sem verificação rigorosa. Antropólogos e pesquisadores que trabalham com comunidades indígenas e ribeirinhas costumam privilegiar 2 atitudes: ouvir com respeito e buscar explicações com método. Ouvir porque essas tradições fazem parte do patrimônio imaterial. Investigar porque entender causas naturais pode desmentir equívocos perigosos ou revelar fenômenos mal conhecidos. Sempre que existirem relatos inexplicáveis, o caminho responsável é a investigação colaborativa, não a exposição pública sensacionalista que pode gerar turismo irresponsável
ou expor comunidades a riscos. E agora chegamos ao que realmente muda o tom desta lista. Aquilo que pesquisadores descrevem como sinistro, não por espetáculo, mas por suas implicações ecológicas. Nada de discos voadores aqui. O terror é concreto, ecológico e humano, e tem a ver com um organismo minúsculo que pode puxar fios inteiros da teia da vida. 1. A descoberta tenebrosa. Vírus, anfíbios e um aviso para todo o ecossistema. Aquele sinal que vem de margens silenciosas, dos cânticos que diminuem, das crianças que não veem mais sapos nas poças. Esses sinais agora têm um nome nos laboratórios e em relatórios de campo. Pesquisadores identificaram agentes virais em populações de anfíbios que apresentam alterações comportamentais atípicas, perda de reatividade ao perigo, movimentos descoordenados e redução de respostas de fuga. Em jornalismo sensacional, isso virou rãs zumbis. Na ciência, virou preocupação séria e profunda. As investigações mostram um quadro complexo. Em amostras retiradas com protocolos rígidos, detectou-se material genético de vírus em tecidos neurais de indivíduos afetados. Em testes comportamentais controlados, rãs infectadas falham em reagir a estímulos que, normalmente, despertariam fuga. Em campo, observadores relatam que animais ficam expostos à predação, com quedas nas populações locais em pontos amostrados comparados a referências históricas. Os laboratórios que trabalham no tema descrevem a descoberta com termos cautelosos. Há um agente capaz de alterar comportamento, há correlação entre infecção e declínio populacional onde o agente foi encontrado, e há indícios de que fatores ambientais estão amplificando o problema. Importante, não há evidências robustas de transmissão para humanos. As pesquisas atestam que o perigo imediato é para anfíbios e para a integridade das teias alimentares. Mas por que isso é tenebroso? Porque anfíbios são espelhos do ecossistema. Sua pele permeável, seu ciclo de vida entre água e terra e sua relevância como reguladores de insetos os tornam indicadores sensíveis. Uma perturbação deles reverbera no conjunto, aumento de pragas, alterações na decomposição, impacto sobre aves e pequenos mamíferos, e até efeitos na saúde de populações humanas que dependem de recursos locais. Como essa situação pode ter surgido? A hipótese mais sustentada combina 3 vetores. Um agente emergente, o vírus, mudanças ambientais que favorecem sua circulação, e um emaranhado de atividades humanas que criam novos contatos entre hospedeiros, vetores e ambientes. Estradas e queimadas fragmentam o habitat, criando ilhas de vegetação com microclimas alterados. Barragens e modificações hidrológicas mudam regimes de água e proliferação de vetores. Poluentes e resíduos afetam a resistência dos animais. Em conjunto, esses fatores podem transformar um agente que antes era controlado por condições naturais em um problema emergente. Pesquisas de campo relatam padrões preocupantes, pontos onde, de uma safra para outra, há uma queda acentuada na diversidade de anfíbios. Equipes de vigilância ecológica coletam dados de mortalidade, realizações histopatológicas e sequenciamento molecular, e os resultados apontam para processos que merecem atenção imediata. Ainda há muitas lacunas. Não sabemos, por exemplo, com precisão, os ciclos de transmissão, se há hospedeiros reservatórios ocultos, quais fatores ambientais são gatilhos determinantes, e até que ponto a fragmentação do habitat acelerou o problema. Testemunhos de quem vive na floresta são talvez o aspecto mais tocante. Ribeirinhos e indígenas lembram de tempos em que o canto das rãs dominava as noites. Hoje, eles descrevem silêncios, em trechos que antes zumbiam de vida. Para comunidades que dependem da pesca e do manejo de pequenos recursos, isso não é só uma perda estética, é sinal de mudança na disponibilidade de alimento, maior presença de insetos que afetam culturas, e uma sensação geral de que algo no equilíbrio se quebrou. O que fazer? A resposta envolve ciência aplicada e ação local. Primeiro, fortalecer redes de vigilância integrada. Combinar trabalho de pesquisadores com monitoramento comunitário para mapear surtos e padrões. Segundo, adotar medidas de biossegurança e manejo ambiental que limitem o risco de propagação. Controle de resíduos, cuidado com introdução ou movimentação de espécies e planejamento que minimize fragmentação. Terceiro, priorizar pesquisas que clarifiquem o ciclo de vida do agente e testem intervenções possíveis, sempre com cautela e com ética ambiental. Há também oportunidades.
Práticas tradicionais muitas vezes incluem áreas protegidas, rituais e práticas de manejo que conservam nichos essenciais para anfíbios. Resgatar e apoiar essas práticas, integrando saberes locais à ciência, pode ser uma peça-chave. E há avanços técnicos. Laboratórios desenvolvem protocolos para diagnóstico rápido, análises genéticas e modelos preditivos que ajudam a priorizar ações. Conexões inesperadas, fungos, rios subterrâneos e lixo plástico. A história não para no vírus. Ela entra em diálogo com outros elementos que já mencionamos na lista. Os fungos que degradam plástico suscitam esperança e prudência. Em laboratório, certas espécies podem decompor polímeros sob condições controladas, mas soltar um organismo no ambiente com a expectativa de limpar o plástico é arriscado e simplista. Ecossistemas têm redes delicadas, e introduções mal avaliadas podem desencadear consequências indesejadas. O rio subterrâneo Ramsar, tanto quanto qualquer fluxo invisível de água, mostra como processos subterrâneos moldam a superfície. Alterações no regime de águas, seja por extrações, seja por mudanças no uso do solo, podem modificar circulação de nutrientes, transportes de agentes e isolamento de populações. Aquilo que acontece abaixo da terra muitas vezes traduz-se em mudanças perceptíveis nas margens, mais inundações, mudanças na sazonalidade e, potencialmente, condições que favoreçam vetores ou aumentem o estresse sobre espécies aquáticas. E há a interação entre poluição e patógenos. Pesticidas, metais e efluentes podem debilitar defesas de organismos aquáticos, tornando-os mais suscetíveis a infecções. Áreas de lixo acumulado e piscinas de água parada são micro-hospitais de bactérias e fungos. Corrigir isso exige políticas públicas, infraestrutura e, sobretudo, vontade política e diálogo com populações locais. O peso da arqueologia e das memórias ancestrais. Enquanto a ciência desvenda agentes e processos, a arqueologia e a etnografia lembram que esse território é palco de uma história longa e engenhosa. Montículos, geóglifos e padrões de assentamentos mostram que povos antigos manejaram solo, água e floresta com sofisticados saberes. Esses conhecimentos podem ser úteis hoje. Sistemas de manejo tradicionais frequentemente conservam heterogeneidade de habitat, pontos de refúgio para a biodiversidade e práticas que amortecem impactos. Pesquisar e proteger sítios arqueológicos é, portanto, dupla tarefa: preservar o patrimônio cultural e salvaguardar refúgios ecológicos. Isso exige respeito às comunidades, proteção contra saques e integração entre ciência e direitos dos povos que guardam essas memórias. O que realmente torna a descoberta tenebrosa, e quando o medo vira ação, o elemento que nos dá a sensação de pavor não é apenas o vírus em si, mas o fato de que ele aparece no contexto de um sistema já fragilizado. Um agente, isoladamente, pode ser um problema limitado. Um agente somado a desmatamento, poluição, infraestruturas mal planejadas e perda de tradições de manejo pode desencadear um deslize sistêmico, uma série de retroalimentações negativas que transformam sinais pontuais em crises amplas. Esse é o real motivo para o termo tenebroso, não pelo espetáculo do grotesco, mas pela possibilidade concreta de que pequenas mudanças amplifiquem e ressignifiquem a floresta. Pensar assim é duro, porque tira o horror das telas de cinema e o traz para políticas, gestão de recursos e escolhas diárias sobre o uso do solo. Dá-se aqui uma virada, de curiosidade para urgência responsável. O papel da ciência e da sociedade. Caminhos práticos. Não há receita única, mas há caminhos claros. Monitoramento integrado, apoio a pesquisas que clarifiquem ciclos de transmissão, planos de manejo que priorizem conectividade de habitat e redução de poluentes, ações de educação ambiental e capacitação de comunidades locais para detecção precoce, e circuitos de comunicação que evitem pânico e, ao mesmo tempo, promovam ação concreta. Financiamento e políticas públicas são fundamentais. Sem investimento em estações de vigilância, laboratórios e infraestrutura de saneamento, tudo fica limitado a relatórios e angústias. Por isso, pesquisadores pedem parcerias, universidades, governos, organizações não governamentais e povos indígenas trabalhando juntos, com respeito, para transformar descoberta em resposta. Uma nota sobre histórias de desaparecimentos e riscos para exploradores. Ao longo do vídeo, falamos de exploradores que não voltaram e de relatos que terminam em silêncio. É justo lembrar que a Amazônia é geografia complexa e que expedições mal planejadas colocam vidas em risco.
A recomendação ética é clara. Qualquer investigação deve passar por protocolos científicos, autorização de comunidades e órgãos competentes, e nunca deve virar ato de curiosidade turística que ponha pessoas em risco ou exponha sítios sensíveis. O futuro possível. Alerta, ação e cuidado. A Amazônia é um mosaico de histórias, organismos e povos. Nela convivem caninos como adagas, rios invisíveis, fungos promissores, aranhas gigantes e mitos que explicam o inexplicável. A descoberta tenebrosa, o sinal de que agentes emergentes estão interagindo com um ambiente em colapso, é, em última análise, um convite à responsabilidade. Não é hora de pânico, mas de decisões que evitem que o sinal se transforme em catástrofe. Há motivos para a esperança se atuarmos com velocidade e inteligência. O conhecimento científico existe, redes de monitoramento podem ser escaladas, e comunidades locais têm informações valiosas. Mobilizar financiamento, respeitar direitos territoriais, melhorar saneamento e integrar saberes tradicionais com ciência moderna são passos práticos e possíveis. Para encerrar, olhar e agir. Quando você ouvir, pela próxima vez, o silêncio de uma margem, ou ver uma praia de rio vazia, onde antes havia sapos, lembre-se de que aquilo não é só ausência, é mensagem. O que nós chamamos de descoberta tenebrosa é um alerta emitido por um ecossistema que está sendo forçado além de seus limites. É um chamado para ouvir mais do que para temer, para aprender mais do que para julgar. Se algo lhe inquietou nesta lista, compartilhe essa inquietação com responsabilidade. Comente aqui qual descoberta mais te surpreendeu ou te impressionou. Conversas assim ajudam a transformar espanto em ação. Se você acompanha este canal, inscreva-se para continuar acompanhando nossas investigações. Vamos trazer mais relatos, entrevistas com pesquisadores e histórias de comunidades que trabalham para proteger seu território. A Amazônia não é apenas uma paisagem distante, é um termo de referência para o planeta inteiro. Quando seus sinais mudam, nós também sentimos efeitos. Não podemos deixar que a curiosidade sensacionalista substitua o trabalho sério. Precisamos de ciência, de cuidado e de respeito. E de você, atento, informado e disposto a apoiar soluções inteligentes. Qual dessas 20 descobertas você achou mais tenebrosa? Escreve nos comentários e vamos conversar. E se quiser se aprofundar, volte ao canal para o próximo vídeo, onde traremos entrevistas com pesquisadores de campo e lideranças comunitárias que estão na linha de frente desse desafio. Obrigado por chegar até aqui. Até a próxima!